Boa noite. Começa agora mais um Canal Livre. No programa de hoje, nós recebemos o deputado federal Aldo Rebelo, que é o relator do novo Código Florestal, finalmente aprovado na Câmara dos Deputados. Vamos falar das mudanças previstas na nova legislação, também o que pode mudar para o produtor rural dentro desse novo ambiente de trabalho, o futuro do agronegócio no país, o futuro da preservação ambiental no Brasil, quer dizer, o que se esperar da votação também do Código agora no Senado. E para entrevistar o deputado Aldo Rebelo, estão comigo aqui na mesa os jornalistas Fernando Mitre e Antônio Teles. Muito bem, então vamos começar pela expectativa que todos têm agora em relação à votação do Código também no Senado Federal. A aprovação do Código teve um apoio expressivo na Câmara. 80%, 410 deputados, muitos da base de apoio ao governo, foram a favor de proteger o meio ambiente, mas garantindo a produção agrícola de um setor que é responsável por 30% da economia do país. Quem venceu foi o Brasil, foi o bom senso. Este agricultor aguardava com expectativa a aprovação de uma legislação para substituir a atual, que está em vigor há meio século. Gutenberg, que se dedica há mais de 10 anos ao trabalho árduo do campo, diz que a decisão dos parlamentares trouxe um certo alívio. Agora vai poder levar alimento à mesa do brasileiro sem medo de ver a produção prejudicada pela lei anterior, que segundo ele é bastante ultrapassada. O trabalhador rural, ele é sofrido, então precisa mesmo que o governo venha intervir de uma maneira que ajude o agricultor, não que atrapalhe o agricultor brasileiro, né? Com o novo código, produtores com imóveis rurais de 20 a 400 hectares não precisam recompor a área desmatada antes de 2008. As multas aplicadas até essa data também estão suspensas. Será permitido plantar até 50% de vegetação não nativa, como eucalipto. Quem desmatou vegetação nativa às margens de rios até 10 metros de largura terá que reflorestar apenas 15 metros. Está autorizado o cultivo de algumas plantações, como de maçã e café, em topos de morros, margem de rios e encostas. Emenda dará à União poder para definir regras gerais e aos estados o que pode ser cultivado nas APPs. Antes de ir a plenário, o Código Florestal vai passar por 3 comissões no Senado. Se o texto for alterado, os deputados terão que analisar a proposta mais uma vez, para só então ganhar a assinatura da Presidente da República. Mas Dilma Rousseff ainda pode vetar alguns itens ou aprovar a proposta completa. Mas o senador Aécio Neves acredita que o Senado e a Câmara estão sintonizados em relação ao Código Florestal. Antevejo, é uma tramitação mais serena no Senado Federal, já que não acho que haverá uma discrepância muito grande entre o resultado apontado na Câmara daquele apresentado no Senado. Eu entendo que o Senado deve incorporar alguns instrumentos de incentivo à preservação ecológica, ou seja, alguns instrumentos econômicos que motivem o produtor rural a manter as suas áreas de reserva legal, as suas áreas de preservação permanente. É um texto que foi feito com base com muita racionalidade, com muita ciência, um texto que foi efetivamente debatido pela sociedade, diferente do texto anterior que está em vigor atualmente, que era uma medida provisória, que não tinha sofrido nenhum debate maior da sociedade. Muito bem, deputado Aldo Rebelo, nós agradecemos a sua participação aqui no Canal Livre, no momento em que o país todo discute realmente a tramitação do Código Florestal pelo Congresso Nacional. Agora, houve uma goleada na Câmara, 4-1. E no Senado, 3-1, 2-1, empate técnico. Boa noite, Joamir, boa noite, Fernando Mitre, boa noite, Teles. Eu creio que a tendência é o Senado reproduzir, porque são os mesmos partidos, é a mesma correlação de forças. A Câmara aprovou com o encaminhamento favorável, ou seja, o voto favorável de todos os grandes partidos, da base do governo, da oposição, inclusive com o voto favorável do líder do governo. Portanto, essa proposta avançou em 98% de consenso. O que restou foi um único destaque, uma única emenda que não foi resolvida, mas que era necessária para proteger a agricultura e o meio ambiente,
foram 410 votos favoráveis contra apenas 63, o que reproduziu, de certa forma, a primeira votação da urgência da matéria, que foram 399 votos favoráveis contra apenas 18. O que demonstra essa votação? Que há 410 ruralistas na Câmara dos Deputados? Não. Demonstra que o agricultor aceitou a mediação da maioria, curvou-se a uma proposta intermediária entre o meio ambiente e a proteção da agricultura, e o lobby ambientalista internacional não aceitou essa mediação. E não aceitando a mediação, foi derrotado e demonstrou que não tem votos suficientes para impor a sua vontade. Pode ter influência externa, pode ter apoio externo. Voto na Câmara demonstraram que não tem e, portanto, eu creio que a tendência do Senado, fazendo um ajuste ou outro, é manter 98% daquilo que a Câmara já aprovou, porque são os mesmos partidos que estão representados nas duas casas. Deputado, o senhor falou lobby ambientalista internacional. Há um senso comum que, perante a opinião pública, que sabe da existência de forças internacionais que agem condenando desmatamento, mas eles excedem a isso e chegam a ações que prejudicam a produção de grãos e de produtos agrícolas e da pecuária brasileira. Agora, nunca foi explicado à opinião pública brasileira quem e qual é esse lobby ambientalista internacional e como ele age. O senhor, evidentemente, se dedicou a pesquisar isso. Qual é o sistema que garante a existência desse lobby? Em primeiro lugar, é preciso destacar que há um problema ambiental no Brasil e no mundo, que há uma luta no Brasil para controle de desmatamento na Amazônia, e se diga que é uma luta vitoriosa, porque o estado do Amazonas, com 1.600.000 quilômetros quadrados, tem 98% do estado coberto de vegetação nativa. Apenas 2% do estado estão abertos para cidades, infraestrutura, agricultura e pecuária. 98% de mata. Qual é o país do mundo? O Amazonas é maior do que qualquer país europeu. Então a preocupação com a preservação da floresta amazônica existe. O que há é que, usando o pretexto de defender a Amazônia, que é uma causa nobre, humana e de todos os brasileiros, um grupo de ONGs muito conhecidas, financiadas abertamente. A internet revela os financiamentos dessas instituições, WWF, Greenpeace, ISA, TNC. Essas são as ONGs. São ONGs. Mas que dinheiro é que sustenta essas ONGs? Dinheiro, financiamento público de embaixadas diretamente, embaixada da Holanda financiando o encontro de ONGs para bloquear a fronteira agrícola, lá no estado do Mato Grosso. 500 ONGs reunidas, financiadas pelo governo holandês. Trabalhos publicados, financiados, divulgados pela imprensa do Brasil inteiro, o Globo, a Folha, financiados pela Embaixada da Inglaterra, diretamente. Fundos destinados a essas ONGs. Com que finalidade? Para preservar o meio ambiente. Algum outro país? A Alemanha financia também abertamente, a Bélgica financia, os Estados Unidos financiam, financiamento público e financiamento privado, porque a Associação dos Fazendeiros Americanos, quando produziu um excelente documento do ponto de vista da agricultura dos Estados Unidos, que é o Farms Here, Forest There, fazendas aqui, florestas lá, para pressionar a legislação ambiental brasileira, para proteger os produtores americanos, financiado também para que as ONGs ajudassem a produzir. Esse problema é um problema ambiental? Não é. Existe o problema ambiental e existe a guerra comercial entre a agricultura dos países ricos, Europa e Estados Unidos,
O subsídio, que é o financiamento público, já quebrou a agricultura africana, aqueles acampamentos de famintos na África. Aquilo não é por acaso. É porque o tomate enlatado chega numa feira do Marrocos pela metade do preço do tomate do agricultor marroquino. Ele não tem como concorrer, quebra, vai para um acampamento de famintos e o excedente da agricultura europeia ainda é vendido para a ONU, que distribui em aviões da Cruz Vermelha para ajuda humanitária. A agricultura mexicana quebrou pelo subsídio ao milho dos Estados Unidos. O aumento do narcotráfico, o recrutamento de jovens agricultores pelo narcotráfico no México, é também o resultado da quebra da agricultura mexicana. E eles querem, pela ameaça, pela possibilidade da agricultura brasileira, quebrar também a nossa. E quebram como? Bloqueando a infraestrutura, não tem estrada, não tem hidrovia, não tem porto, não tem energia, nem nuclear, nem de Belo Monte, nenhuma. E bloqueia também a expansão da fronteira agrícola. Essa expansão da fronteira agrícola, ou, além do mais, fazer com que o agricultor, pela lei, tenha que arrancar capim, café, feijão, milho, soja, maçã, uva e plantar mata no lugar dessas culturas milenares que o Brasil tem em áreas que os europeus têm. Café. Nós examinamos a legislação europeia. Não existe reserva legal em nenhum país europeu e nem nos Estados Unidos. Não existe APP no país do Greenpeace, na Holanda. Qualquer menino, qualquer cidadão pode pegar o programa do Google e percorrer a calha dos rios holandeses para ele ver o que é que tem de mata ciliar na beira dos rios, do Reno, do Danúbio. Não, tem mata ciliar de beterraba, de uva, de couve-flor, menos de floresta. Tulipa. Tulipa é tudo cultivado. Então não é o interesse ambiental. O interesse ambiental deve ser nosso. Nós queremos mata ciliar, queremos reserva legal, mas queremos também o nosso produtor protegido. Deputado, é impressionante esse relato e essa avaliação que o senhor faz da situação, não é? Colocando aí as ONGs e os governos por trás das ONGs com todos esses interesses. Vou fazer uma pergunta simples ao senhor. O senhor diria que a presidente Dilma é mal informada sobre tudo isso? Eu diria, e disse e repito, não como um reparo à presidente que não tem condições de ser informada sobre tudo. Mas creio que agora, no dia 11 de junho, quando o decreto assinado pelo presidente Lula e pelo ministro Mink, suspendendo as multas por desmatamento em APP e reserva legal, expirar, e a presidente não tem escolha a não ser reeditar esse decreto, o que torna a situação do país estranha, porque você tem um decreto que suspende a entrada em vigor de uma lei que deveria estar em vigor. Na prática, nós não temos reserva legal, porque a legislação que pune a inexistência de reserva legal está suspensa. Nós não temos a punição pela inexistência de área de preservação permanente, porque a legislação que pune está suspensa por decreto. E nós não aprovamos ainda a lei. O senhor pegou esse conteúdo dessa matéria e colocou no projeto. Exatamente, é o do decreto. Código Florestal. É o decreto, que não é anistia, como eles dizem. Porque não prorrogação. Não tem perdão. Você suspende a multa, suspende o prazo de prescrição da multa. Prorroga. Mas aí é um mal entendido. Se não cumprir a regra, aí entra a multa. Sim, mas, deputado, mas aí tem um mal entendido, então, absolutamente elementar. Porque o senhor diz não existe anistia. E pela sua argumentação, e o senhor vai explicar isso para nós agora, não existe mesmo. Mas todo o argumento contra o código aprovado é exatamente em cima do que eles chamam de, aspas, anistia desmatadora. Exatamente. Porque o que ele se refere à anistia, sabe o que é? É a consolidação das áreas de produção que no Brasil estão em uso há 400 a 500 anos. Eles querem que um cidadão que planta cana no morro em Pernambuco, desde o tempo de Maurício de Nassau e de Duarte Coelho, que ele arranque essa cana para plantar mata. Que esses produtores de pêssego e de figo, aqui entre Jundiaí e Campinas, tudo em topo de morro, que eles transformaram em área de preservação permanente, arranquem suas plantações de figo, de morango, de pêssego, para plantar mata. Que todo o pessoal que cultiva maçã em Santa Catarina,
em uva no Rio Grande do Sul, essa pecuária leiteira de pequeno porte em topo de morro, que tudo isso seja arrancado. E parece que são 2 milhões de produtores rurais. 2 milhões de produtores pequenos, todos eles. Eu conheço essa pecuária de perto. As vacas que são criadas nessas pequenas fazendas fazem parte da família, tem até nome familiar, cada uma tem um nome dado pela família. Você vai proibir essa atividade em beira de açude, em beira de rio? De que forma você vai fazer isso? Como é que você vai tirar 2 milhões de agricultores de áreas que eles ocupam há 200, 300 anos? Ou como alimentar 200 milhões de consumidores aqui no Brasil? Ah, mas essa pergunta os ambientalistas não querem responder. É um debate que eles não querem fazer. Não querem entrar nessa discussão. Porque o Brasil, longe, porque eles dizem, não, a pecuária e a agricultura estão avançando nas florestas, é mentira. Consultem o censo agropecuário divulgado no ano passado, o censo de 2006, e vocês vão ver que entre 95 e 2006, em 11 anos, o Brasil perdeu 23 milhões de hectares de agricultura e pecuária. Perdeu porque foram transformados em áreas urbanas, em áreas para infraestrutura, em áreas indígenas, em parques, em unidades de conservação. Nós perdemos 23 milhões de hectares no total. Então nós não estamos avançando, nós estamos apenas recuperando uma parte pequena daquilo que essa legislação quer proibir.